a família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos nossos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse programa ele tem a responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o assunto relação conjugal com amor. É o tema da nossa conversa de hoje. Nós vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Dou graças a Deus por mais uma oportunidade. Aqui estamos juntos para tratarmos de assuntos relacionados com a família. E eu escolhi um tema para o programa de hoje com o título Relação Conjugal com Amor. Eu queria ler uma passagem bíblica no livro de Efésios, 3 versículos, no capítulo 5 do livro de Efésios. Capítulo 5, versículo 28 e 29 do livro aos Efésios. Diz assim a palavra de Deus: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. E o versículo 35 que diz assim: portanto, cada um de vocês, também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Glórias ao nome maravilhoso de Jesus. Meus queridos, casamento é uma instituição divina, uma instituição de Deus. Foi Deus que instituiu o casamento, a relação a dois. E para que aconteça essa relação, o escritor aos Efésios, ele recomenda tanto ao esposo como à esposa. Ele faz referência que o esposo ele deve amar a sua esposa, a sua mulher, como se fosse o seu próprio corpo. Ele acrescentava: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E além do mais, jamais ninguém odiou o seu corpo. Isso seria uma anomalia. Uma pessoa vem odiar o seu próprio corpo. Sabemos que o homem sempre ele tem um cuidado de alimentar, da higiene e as demais coisas, Então, ele compara essa relação conjugal com amor, a Cristo e a igreja, Aí ele complementa lá em Efésios 5:33, reforça, dizendo que cada um de vocês ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher tem também o seu legado, ou seja, a sua obrigação, de tratar esse marido, seu esposo, com todo o respeito. Essa é o que fala essas passagens bíblicas, Então, esses versículos, essas passagens bíblicas, ensinam que o amor no casamento ele deve ser prático. Ele tem que ser altruísta e profundo. É
espelhando exatamente o cuidado de Cristo pela igreja, né? Ele ressalta exatamente a importância da unidade no casamento, né? Onde exatamente o bem-estar de um deve refletir no bem-estar do outro, né? O amor entre um casal é um relacionamento muito especial, não tenha dúvida. Deus criou o casamento para ser um relacionamento abençoado, não amaldiçoado. E que deve ser cheio de amor entre o marido e entre a esposa. E digo mais, que o amor de casal é muito forte, deve ser muito forte. E, consequentemente, ele ajuda a vencer as dificuldades do casamento. Então, isso faz uma grande diferença no relacionamento conjugal onde existe amor. O amor, meus queridos, é uma escolha. É uma escolha, o amor, você escolhe, né? A quem você quer amar. O casal precisa escolher amar todos os dias. Por quê? O verdadeiro amor, ele não acaba. O amor pode morrer, se ele não for adubado, se ele não for cuidado, né? Mas quando os dois decidem não deixar de amar, que não vão deixar acabar esse amor, ele não morre. A planta, quando ela é adubada, é irrigada, ela sempre floresce. Assim, quando um casal tem amor, eles têm, acima de tudo, eles têm respeito, eles têm carinho um pelo outro, eles se ajudam, eles trabalham em equipe. Esse amor fiel, ou seja, seu amor, ele é fiel e não há lugar para traição quando aquele casal decide amar. O amor está acima de tudo, né? Então, a relação conjugal com amor, ela pode ser entendida como uma parceria entre duas pessoas. Parceria essas que se comprometem a compartilhar suas vidas. Eu diria não apenas com base em deveres e responsabilidade, mas esse compartilhar é fundamentado em carinho, em apoio, cumplicidade e respeito. Então tem esta grande diferença. E nesse tipo de relação conjugal com amor, esse amor ele se manifesta de várias maneiras. Ele se manifesta pelo cuidado que um tem pelo outro, de sempre ajudar, sempre fazer crescer. Estão sempre preocupados no desenvolvimento do outro, do bem-estar do outro, né? Então, pelo cuidado. Esse amor se manifesta pela valorização das qualidades do outro. Você tem qualidades, eu tenho qualidades, minha esposa tem qualidades. Essas qualidades precisam ser apreciadas, precisam ser valorizadas. E quando o cônjuge valoriza essas qualidades, elas são mais intensificadas do que quando outras pessoas valorizam. Essas relações se manifestam pela comunicação honesta e aberta. A relação conjugal com amor tem conversa, tem diálogo, tem escuta, né? Se manifesta pelo esforço contínuo em manter uma conexão emocional. Isso sim é uma relação conjugal onde
casal, o cônjuge, vive exatamente uma relação conjugal com amor. Veja bem, o amor na relação conjugal, ele tem uma funcionalidade muito grande, ele ajuda a fortalecer esse vínculo. É como se fosse uma vitamina, né? Como se fosse um reforço. E este amor, ele torna a convivência do casal mais leve. Quando amor, a leveza dessa relação, né? Existe mais resiliência. O resiliente, ele supera seus problemas com mais tranquilidade. Ou seja, passando por esses problemas com leveza e sabedoria, porque eles têm consciência de que ali existe um amor que faz com que um ajude o outro, um fortaleça o outro, um faça crescer o outro. E essa relação se torna o quê? Mais prazerosa. Então, a relação conjugal ajuda a fortalecer o vínculo, tornando mais leve, mais resiliente e mais prazeroso. Sim, meus amados, o amor também incentiva a ambos os parceiros a crescerem juntos e individualmente. Eles crescem, criando assim um ambiente seguro, onde ambos se sentem valorizados e aceitos, ou se sentem valorizados. Louvado seja o nome do Senhor. Unir em amor é um conceito que envolve a conexão profunda e significativa entre duas pessoas, baseado exatamente em sentimentos de afeto, sentimento de carinho, respeito e comprometimento. Então, você quando une-se em amor, né? Vocês têm essa base, né? Então, é em virtude, ou seja, é um vínculo que vai além da atração física e do desejo carnal, sendo exatamente construído a partir de uma conexão emocional e espiritual. Esse vínculo, né? E digo que nesse tipo de união, os indivíduos se comprometem a compartilhar suas vidas. Isso é importante, isso é fundamental. Compartilhar seus sonhos, seus desafios, suas conquistas, buscando o quê? O bem-estar mútuo e o crescimento pessoal e emocional de cada um. Meus amados, a relação conjugal com amor faz uma grande diferença. Vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre relação conjugal com amor. E já vimos alguns detalhes, né, dessa relação. E vamos continuar esse assunto tão maravilhoso, né? Muito bem. Sem dúvidas, é necessário, nós sabemos que é necessário que em uma relação conjugal com amor haja pelo menos 3 coisas: gostar, amar e desejar. É necessário que em uma relação conjugal existam esses 3 elementos, né? Gostar, amar, desejar o outro, que permite que tudo se inicie e dê exatamente sentido a uma relação. Nós sabemos que só o sentimento, amar, não é suficiente a longo prazo.
Não. É necessário que haja outros alicerces coabitando, ou seja, unindo-se a esses outros alicerces que dê sustentação a esse relacionamento, a esse amor. Então vamos ver algum desses alicerces, né, que são necessários para a sustentação desse amor na relação conjugal, né? Por exemplo, o respeito no casamento, na relação, em todo aspecto. Quem ama, respeita, né? Amar, ou seja, respeitar, é você aceitar diferenças do outro. Respeitar é você agir com educação. É você ouvir o outro com atenção. Respeitar é você reconhecer seus limites e os limites do seu parceiro. Sem o respeito, é provável que a relação ela se torne um campo de guerra. Eu ouvi um casal esta semana dizendo que ia separar-se do seu cônjuge porque ele estava vivendo um campo de guerra. Era briga, por cima de briga. Então, não respeitar as opiniões, agredir verbalmente ou fisicamente, expor o seu parceiro para outras pessoas, criticar continuadamente, tudo isso são exemplos de situações de ausência de respeito em uma relação. Quando isso estiver acontecendo, nesse contexto todo, isso caracteriza falta de respeito na relação. Quando há respeito, é possível você ver, você enxergar os limites do outro e se esforçar, se for preciso, exatamente para não ultrapassá-los, permitindo que a relação seja uma relação leve e que haja admiração pela figura do parceiro e da parceira. Então, respeito é fundamental para que a relação conjugal seja uma relação conjugal com amor. Outra coisa fundamental em uma relação com amor é a questão da confiança. Estar ao lado de uma pessoa, de alguém de quem você desconfia do caráter dessa pessoa, é como você abraçar um cacto e esperar não ser ferido pelos espinhos. É triste você estar ao lado de uma pessoa que você não confia. Se você desconfia, se o parceiro der motivos, é mais do que necessário uma responsabilidade consigo mesmo ou consigo mesmo e pensar o porquê de se manter nessa relação. Se o parceiro dá motivo de desconfiança, essa relação se torna uma relação muito caótica. Uma relação, meus amados, sem confiança se torna um martírio diário. É um peso para quem carrega o medo de que o outro haja em desacordo com os valores da relação. E isto é cansativo para aquele que é alvo de cobranças. É necessário colocar as cartas na mesa numa relação, verificar o que gerou tal conflito. Tem que haver transparência. Lá em Gênesis diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Isso fala de transparência. Marido, esposa que não revela a senha do seu celular ou do banco, isso é desconfiança. Isso é falta de transparência.
Então faz necessário colocar as cartas na mesa, verificar o que gerou tal conflito, né? Se comprometendo em cuidar desse fantasma, tem que conversar, seja ele fruto de uma insegurança no histórico de vida individual, seja no histórico da vida do casal. A falta de confiança mata um relacionamento. Outro elemento fundamental para que aconteça uma relação conjugal com amor é o que nós chamamos de parceria. Casamento é parceria. Parceria tem como objetivo comum, eles têm o mesmo objetivo. Existe trocas e colaboração quando há parceria. Existe equilíbrio e respeito, há compromisso mútuo, a comunicação é aberta quando há parceria em uma relação conjugal. A cumplicidade, meus amados, e apoio mútuo é um pilar importante em uma relação conjugal. É necessário enxergar que, ainda que haja uma individualidade, o casal, ele caminha junto. Eu tenho minha individualidade, minha esposa tem a sua individualidade, mas nós caminhamos juntos. Um compreendendo o outro, apoiar o outro, oferecer ajuda e abrir espaço para decisões conjuntas, e isso fortalece o relacionamento do casal. A parceria não surge apenas em decisões importantes, não, mas é também no convívio simples, é no cotidiano, nos pequenos atos que demonstram cuidado e reciprocidade. Então, uma relação conjugal amorosa necessita de parceria. Em uma relação conjugal, um amor, existem valores. O que são valores? Valores são princípios, crenças ou padrões que orientam o comportamento e as decisões de uma pessoa, de um grupo, de uma sociedade. Os valores é quem norteiam. E na família tem valor, no casamento tem valores. Eles refletem aquilo que é necessário, que é considerado importante ou desejável, e serve como base para julgar o que é certo ou errado, o que é bom, o que é ruim, o justo ou injusto. Então, a relação tem valores. É muito comum e esperado que haja divergência de pensamento em uma relação ou que as pessoas não compartilhem os mesmos interesses. Sempre isso é normal, isso é comum. Entretanto, não há como negar que valores importantes precisam estar alinhados. Precisa andar em acordo. Não estarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Em uma relação conjugal, com amor, existe plano, existem metas. De alguma forma, esse ponto se combina com a ideia de compartilhar valores, planos e metas. Um casal que queira estar junto a longo prazo, é provável que em todo momento terá que se deparar, vamos dizer assim, com decisões na vida. É possível identificar nos planos para o futuro, é possível visualizar a presença do outro. Ou seja, tem que haver compartilhamento em meus planos, em minhas metas, meus projetos. Eu não posso decidir só. Eu preciso de alguém, e esse alguém deve ser o meu cônjuge, né? E isso é no diálogo, na troca de ideias, que é possível encontrar onde os planos individuais podem se entrelaçar e tornar possível um futuro junto. Uma relação conjugal com amor, existe a necessidade de que haja planejamento, que haja metas compartilhadas. Outro fator interessante para uma relação conjugal com amor é que haja reciprocidade. É um vai e vem. Numa relação onde há esforço e dedicação de apenas um parceiro, essa relação tende a fazer com que essa pessoa se sinta sobrecarregada. Em alguns momentos na vida da relação é possível que
devido, vamos dizer assim, situações externas, né? Um dos parceiros esteja tomado de problemas e precisa de ajuda de quem tem condições de ajudar. Muitas vezes o casal, a esposa, o esposo pode ajudar, mas não ajuda. Então é preciso ver se no contexto inteiro da relação, o interesse e comprometimento estiverem presentes. Isto é, se apesar das dificuldades imprevistas, existe um desejo de ambos as partes melhorar a nutrição da relação. Há os imprevistos, há dificuldades. Mas os dois têm que sentar, têm que ver onde está a melhor saída. Ceder na relação. Pode ser que em alguns momentos, as duas partes precisem se disponibilizar em ser mais flexíveis em prol da relação. Se isso acontece apenas de um lado, com certa frequência, é provável que a relação fique desbalanceada. Eu tenho que ceder, mas não pode ceder só de um lado. Os dois têm que ceder. Tem que haver uma situação em que a corda não fique tão tensa, mas que ela fique equilibrada. Porque quando os parceiros são maduros, eles conseguem compreender que esse é um trabalho para os dois. E que nem sempre é vantajoso lutar para ter razão, ou ganhar, porque eu tenho que ganhar, a razão. Não. Na relação ninguém tem razão. Os dois é que devem ter razão. Algumas situações vão demandar compreensão e que ambos cedem para chegar em uma solução em prol do relacionamento. Lembrando, meu querido, que ceder não é ser submisso, não, mas analisar cada circunstância e estar aberto a chegar, vamos dizer assim, em uma solução melhor. E concluindo, eu diria que uma relação conjugal com amor não sobrevive sem o diálogo. Sem a conversa, nenhum dos outros itens se sustentam sozinho, não. Tudo vem a partir de uma troca de ideias, de modo que o casal deve encontrar uma dinâmica que caiba na relação que queiram viver. É preciso se disponibilizar a ouvir o outro, bem como se sentir acolhido. É algo que o torna a relação mais agradável e saudável. Mas lembre-se de uma coisa, dialogar é um exercício. Você tem que exercitar. Nem sempre o casal vai conseguir ter uma boa comunicação desde o começo, mas é importante que você exercite, ou seja, dê prioridade a essa relação, converse. Algumas coisas podem ser reconversadas diversas vezes até que chegue a uma dinâmica boa para ambos. Então, meus amados irmãos e amigos do programa Momento com a Família, sem esses pilares é provável que a relação desande ou haja uma zona de guerra devido a uma série de mal-entendidos e disputa de poder. Toda relação, meus amados, precisa ser construída e ter bases firmes. Pode ajudá-la a ser sustentável e saudável a longo prazo. Então, lute pela relação conjugal com amor, porque só assim você terá uma vida conjugal abençoada e feliz. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao momento final do nosso programa. Eu agradeço a sua audiência, mas eu gostaria de orar com você. Vamos orar, pedindo a Deus para que Ele nos abençoe mais e mais nessa relação, que sejamos sempre abençoados por Deus. Oremos então. Querido Deus, Pai que está nos céus, eu quero te adorar, Papai, te agradecer por mais um programa que aqui vamos apresentar, Pai, sobre a relação conjugal com amor. Eu te peço, Papai, para que te abençoe a vida de cada um daqueles que nos escutaram, Senhor, que eles possam entender, meu Deus, a necessidade de ter uma vida conjugal com amor. Pai de amor, eu te peço estas bênçãos e te agradeço, Papai, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa.